De volta ao Brasil, a política, o Partido dos Trabalhadores celebrou 45 anos de fundação em um evento no Rio de Janeiro nesse sábado. No discurso a apoiadores, o presidente Lula fez críticas aos próprios ministros e também ao colega americano Donald Trump. Repórter Rodrigo Viga. Os 45 anos do PT neste sábado aqui no Rio de Janeiro foram marcados também por uma certa frustração. Lula não anunciou oficialmente mudanças que pretende fazer em alguns ministérios. 2 desses nomes estavam presentes na festa: Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e Nízia Trindade, ministra da Saúde. Ele deve voltar à pasta da Saúde. Outro nome presente na festa era Gleisi Hoffmann, a dona da celebração, presidente do PT, que deve assumir a Secretaria de Governo. Nós estamos promovendo um dos maiores ajustes fiscais da história desse país. Nós saímos de 2023 de um déficit de 3,2% e você conseguiu colocar um déficit de 0,09%. Isso é compromisso com as contas públicas. Companheiros e companheiras, é para o futuro que estamos olhando, ao defender esse governo e fazer avançar as mudanças que realmente interessam a maioria da população. Lula disse no discurso de quase 1 hora que 2025 será o ano da verdade e da derrota da mentira e das fake news. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez eco a um coro que dominou a festa neste sábado, sem anistia, numa alusão àqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, na capital federal. Sobraram ainda ataques de Lula ao vice-presidente dos Estados Unidos e aos donos de plataformas digitais que, segundo ele, estão ajudando a espalhar inverdade pelo mundo. Tem que saber que nós estamos numa guerra. É nós contra as empresas de plataforma digital. Onde já se viu o vice-presidente americano foi na Alemanha fazer um discurso defender a extrema-direita? Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E nós deixando isso acontecer, o que vai correr risco é a democracia. Disse que internamente há falta de informações sobre os feitos realizados nesses 2 primeiros anos do 3º mandato. A constatação, segundo Lula, aconteceu numa reunião ministerial que aconteceu há cerca de 20 dias. Ali, segundo ele, ficou claro que dentro do próprio governo tem ministério e ministro que não tem informações sobre essas realizações. Durante um discurso de aproximadamente 50 minutos, em que fez um apanhado de feitos desse 3º mandato na área econômica, da educação, saúde e outros setores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez essa cobrança e disse que o governo precisa saber o que faz para realizar uma boa divulgação e ajudar correligionários e petistas a se engajarem ao atual governo. Cabe ao governo fazer as coisas corretas e dar informação para vocês. Porque o governo que não dá informações, às vezes não tem como o militante defender. E eu sei que nós não demos as informações. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira. Esteve em Itaguaí, cidade do Grande Rio, onde participou da assinatura de um contrato de concessão para um agente privado. Neste sábado, depois de participar da celebração dos 45 anos do PT aqui no centro da capital, retornou à capital federal. Do Rio, Rodrigo Viga. Ô Kobayashi, a gente já falou de reforma ministerial, mas quando o presidente Lula fala que tem ministro que nem sabe o que está acontecendo no governo, isso mostra a disposição dele ou a irritação dele com o que está acontecendo, né? Claro, é óbvio. Sim, e aí provavelmente sejam esses os ministros que vão ser dispensados, né, Thiago? Se o ministro não sabe o que está acontecendo no governo, talvez ele não esteja muito atento às atividades do governo, às atividades do Palácio, ou
talvez o Palácio não esteja integrando todos os ministros às decisões importantes. Talvez esteja faltando a tal da comunicação, não só do Palácio para fora, mas do Palácio para dentro também, ali entre os chefes dos ministérios. Talvez esteja faltando esta integração, esta gestão mais compartilhada entre os ministros das pastas importantes do governo. Há quem diga que essa gestão tem sido muito centralizada no presidente Lula mesmo. As decisões são muito dele. A gente viu recentemente algumas críticas até de aliados, né, dizendo que ele estaria inacessível, sequestrado, estaria isolado, e isolado inclusive nas decisões importantes, não estaria compartilhando as decisões com os seus aliados de primeira hora, como era no Lula 1, Lula 2, lá atrás. Então, há também uma crítica que deve ser feita ao próprio presidente Lula. Claro que o ministro tem que estar procurando participar, tem que procurar estar atento, mas, por outro lado, deve o presidente Lula fazer uma autocrítica. Se os ministros não estão sabendo, talvez o próprio presidente não esteja comunicando bem ou não esteja compartilhando bem da gestão. E só mais uma questão, Kobayashi, eu vou te dispensar, porque amanhã você também está aqui na Jovem Pan. Sim. Em relação às questões políticas, é óbvio que era um momento político, o presidente Lula falando para os apoiadores no aniversário do partido, mas ele, claro, ele politiza, fala da extrema-direita, de que forma ele aproveita esse ambiente para não fazer uma espécie de avaliação do próprio partido, mas sim falar das questões políticas e dos objetivos, claro, que ele ainda tem em 2026. Em um evento político como esse, Thiago, nada melhor do que um discurso totalmente político mesmo do presidente Lula. Ele está falando ali para sua base, é aniversário do partido, são os militantes, são as pessoas que trabalham na campanha para que ele seja eleito. Então ele precisa aglutinar essas pessoas. E não há nada mais que una as pessoas do que ideais comuns e também inimigos comuns. Então é por isso que o presidente Lula ele faz o discurso dele atacando a oposição, atacando os eventuais culpados por um problema ou outro que tenha havido no seu governo, até mesmo os ministros que não estão sabendo do que está acontecendo. Então o presidente Lula ele é habilidoso, estratégico no seu discurso quando ele fala o que o povo quer ouvir para se unir ao povo. Então estabelece um inimigo comum, estabelece um plano, um sonho, um projeto comum para aglutinar esse povo que estava no evento, que é o povo militante. Povo do seu partido, que ele precisa não deixar dispersar diante de uma crise que está havendo no governo, uma crise de impopularidade. Nelson Kobayashi, bom descanso para você e voltaremos a nos ver nesse domingo aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço. Muito obrigado, boa noite a você e a toda a audiência.